Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal da Indústria da Música. Eu sou Gevandro Barros, muito obrigado de coração por você que me acompanha, que está inscrito aí no canal. Se não se inscreveu, cogite aí a hipótese de se inscrever, participar dessa comunidade que vem crescendo já já. Espero eu fazer os 10 mil inscritos. Estamos nessa direção aí, se Deus quiser vai acontecer em breve. Então muito obrigado por aqueles que participam aqui, são inscritos, aqueles que me escrevem mandando sugestão, seus comentários, eu respondo, pelo menos procuro responder a 100% deles, seja aqui através do YouTube, ou seja através do WhatsApp ou redes sociais, principalmente pelo Instagram. Se você não conhece o Instagram, Indústria da Música, entra lá no nosso Instagram, siga lá o nosso Instagram, que é importante. Lá a gente divulga também bastante coisas aqui da indústria da música. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que muitas pessoas me perguntam, já que eu lido lá na minha outra empresa com empresários, já que eu falo o tempo inteiro aqui nesse canal, na cabeça dos meus alunos, para quem eu presto mentoria, que a gente tem que ser não só um bom produtor ou um bom profissional, independente da nossa área, né, da música, que a gente queira vender um produto ou um serviço, mas a gente também tem que ser, entre aspas, um bom empresário. Transformar o nosso home studio, a nossa carreira numa empresa, hoje em dia é de suma importância se você quer ganhar dinheiro de verdade e viver da música. Eu vou falar nesse vídeo, eu trouxe aqui 7 pontos que eu gostaria de comentar para vocês, como é que é o meu dia a dia, o que eu cuido como empresário, ou como é que eu penso, quais são os temas que eu penso, geralmente, não todos os dias e todas as semanas, mas pelo menos eu divido todos esses temas ao longo das semanas, para que eu consiga fechar o ciclo mensal. Afinal todas as empresas aí têm esse ciclo de fechamento mensal, para que a gente consiga ter resultado e ter uma agenda bastante produtiva. Roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre esse assunto aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. É muito importante, e eu vou repetir dezenas de vezes aqui, a gente ser bom no que faz. Seja você um bom produtor, um compositor, um cantor, ter uma banda, mixador, masterizador, independente do mercado que você queira se inserir ou da profissão que você esteja ligada à música, você vai precisar ser muito bom para você ter destaque. Isso vale para qualquer profissão, do médico ao garçonete, qualquer coisa que você queira fazer para você ser bem valorizado, para você ganhar bem, você vai ter que ter destaque. Então nesse vídeo eu não gostaria de falar aqui em hora nenhuma, não vou falar sobre a minha vida como produtor musical, ou o meu lado como produtor musical, vamos chamar assim, nos momentos que eu componho, produzo, mixo e masterizo. Não vai ter nada a ver com o lado musical, vai ter a ver com o meu dia a dia, e com as coisas que eu me preocupo para fazer ou ter feito esse estúdio aqui, que teoricamente é um estúdio pequeno, ter aí se tornar uma empresa, sair de negócio, se tornar uma empresa que dá dinheiro, que lucra e que me dá condições de viver disso aqui com muita tranquilidade, que é o que eu procuro fazer com as pessoas que fazem mentoria comigo, com quem compra os meus cursos. Já tem novidades aí para vocês, estou preparando muitas coisas novas. A indústria da música está passando por mudanças, algumas delas já revelei aqui, outras vão ficar mais para frente. E em função dessas mudanças, nós também como donos desse negócio, né, precisamos mudar. É assim cada uma das fases da nossa vida e as adaptações que a gente tem que fazer. Então bora lá. Primeiro ponto que eu gostaria de falar, que eu penso muito e procuro trabalhar de uma certa forma, não vou falar todos os temas que são detalhados aqui para cada um, né, dos assuntos que eu vou dizer, porque senão esse vídeo ficaria grande demais, mas uma primeira coisa que eu procuro pensar todas as semanas, de certa forma, uma semana mais ou uma semana menos, a depender daquilo que, né, da minha agenda da semana, mas com certeza eu penso todo mês. E eu vou chegar lá, por que eu penso todo mês e como é que eu tenho essa visão, né, de longo prazo.
é pensar de forma estratégica. O que é pensar de forma estratégica? Primeiro, qual é a persona, né, para quem é o meu cliente? Será que a minha persona está mudando? Será que eu estou entregando os produtos e serviços certos para os meus possíveis compradores? Será que o meu home studio, ou o meu estúdio aqui, né, o home studio no seu caso, está orientado corretamente para o seu cliente? Você está desenvolvendo produtos e serviços certos para oferecer para o cliente que quer comprar de você? Porque senão você faz marketing, você tenta vender e você força um produto que muitas vezes não é para o seu cliente. Então, acertar um produto ou serviço para a persona certa é muito importante. Senão o seu negócio já começa errado, senão você já começa perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro ou de viver da música. Então, pensar estrategicamente é um pensamento como empresário. Acertar, tentar analisar quais são os problemas e as necessidades dos meus clientes, tentar desenvolver produtos e serviços que realmente sirvam e que sejam orientados para aquela persona certa. E por mais que eu trabalhe sozinho, que também é o meu caso, eu tenho só prestadores de serviço, não tenho nenhum colaborador hoje, por mais que a gente trabalhe sozinho, ou que você também trabalhe sozinho no seu home studio, você vai precisar de várias coisas e se estruturar como uma empresa. Então, os outros 6 temas que eu vou falar, no total são 7, vão ser para você refletir se você está fazendo isso. O primeiro é pensar estrategicamente. Persona, recursos, como é que eu me relaciono com os meus clientes, se eu estou vendendo o produto certo, como é que eu tenho, né, qual é a minha margem de lucro, se eu estou pensando estrategicamente em colocar no momento certo o produto ou o serviço certo, e se eu estou resolvendo problemas e atendendo necessidades. Sem isso, a minha empresa não vai para lugar nenhum, eu vou ficar aqui querendo que os clientes batam na porta ou tentando vender alguma coisa que eu até posso ser excelente naquilo que eu faço, mas o cliente não vai cair no colo. Pensar estratégico, agir de forma estratégica é acertar os produtos e serviços corretamente para a persona. Obviamente, tem outras coisas que a gente faz para isso acontecer na prática, mas isso fica aí para um outro vídeo. Segundo, no meu dia a dia, eu procuro, depois que eu tenho a minha estratégia, né, meu mapa estratégico tá aqui nessa parede, aquele ali é o meu mapa estratégico. Lá tem todos os temas principais que eu tenho que pensar de agora até o final do ano, e chegando em dezembro eu vou revisar aquilo ali para ver quais são os pontos que eu quero, que eu não quero, se a minha persona mudou, se eu quero acrescentar mais produtos, mais serviços, se eu quero cortar, e qual é a minha margem, o que está me dando mais dinheiro. Eu tenho que entender um pouquinho de finanças, já eu vou chegar lá. Mas o segundo ponto é ter visão de longo prazo. O que é ter visão de longo prazo? Não é ficar só pensando no dia a dia para terminar o mês e fazer mais dinheiro no próximo mês, aí termina o mês você fica se matando para fazer. Cara, você tem que ter uma visão de longo prazo. E a visão de longo prazo que eu procuro determinar para mim é de 6 meses a 1 ano. Por isso que eu monto a estratégia para 1 ano, faço o planejamento anual, divido o meu planejamento em 12 meses e aí procuro alcançar as metas desse planejamento fazendo as ações que eu tenho que fazer. Se eu não tenho meta, se eu não tenho uma visão daquilo que eu quero ganhar, como é que eu sei, por exemplo, se eu quero ganhar 10 mil? Para ganhar 10 mil eu tenho que vender algumas coisas, seja produto e serviço. Quanto de cada produto, quanto de cada serviço eu tenho que vender, mesmo que seja estimadamente, projetadamente, para alcançar esses 10 mil. E ainda pagando imposto, contador, todos os meus custos fixos e tal. Senão, não vai sair os 10 mil, senão eu não vou ter lucro, e senão eu vou ficar só correndo atrás de fazer o que der ao longo dos meses. Pensar como empresário e agir estrategicamente também com essa visão de longo prazo é pegar as metas que eu desenhei lá na estratégia, trazê-las para a prática e fazer um planejamento pelo menos de 6 meses. O ideal, como eu disse, é de 1 ano, mas pelo menos de 6 meses para você enxergar mais para frente e projetar as ações que você vai fazer ao longo de cada semana para alcançar as metas de cada mês. Isso é ter visão de longo prazo. Terceiro, o que eu procuro fazer aqui na indústria da música é ter ações de curto prazo, né, para que eu consiga cumprir aquilo que está no mês, olhando as minhas metas, mas colocando na minha agenda semanal atividades que sejam produtivas e focadas única e exclusivamente naquilo que eu quero atingir. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu quero faturar 10 mil, faturar, né? Pode ser lucro ou pode ser faturamento, tanto faz aqui para o nosso exemplo. Se eu quero faturar 10 mil, ou seja, se eu quero que entre 10 mil na minha empresa,
independente se eu tenho X ou Y de despesas para pagar ainda com esses 10 mil, por isso que chama faturamento, né? Lucro é aquilo que sobra, faturamento é aquilo que entra. E aí, se eu quero faturar 10 mil, eu vou ter que estipular aí o que vai ter que ser vendido para eu alcançar aqueles 10 mil. Por isso que eu falei lá, visão de longo prazo. Eu preciso pensar na frente quantos produtos ou serviços eu preciso vender para dar os 10 mil naquele mês lá. Pode ser X de prestação de serviço, Y de produtos online, pode ser vendendo e-book, pode ser fazendo o que você estiver disposto para atingir aquilo que eu falei lá no ponto 1, que é estrategicamente acertar os produtos e serviços para o seu cliente certo ou para a sua persona certa. Depois, nesse terceiro ponto, ter ações de curto prazo é pegar a minha agenda semanal e colocar nela slots em quantidades de horas para eu saber que eu estou cumprindo aquilo que lá no fim do mês vai dar os 10 mil. Por quê? Porque por semana, se eu quero faturar 10 mil por mês, 10 dividido por 4 dá 2.500. Então, eu tenho necessariamente que ter um faturamento de 2.500 por semana. Porque se eu não faturar 2.500 na primeira semana e quiser ainda continuar faturando 10 mil no final do mês, por exemplo, faturei só 2. Na segunda semana, 500 ficou acumulado. Então, eu tenho que faturar 3 na segunda semana, porque lá no final do mês tem que sair 10. Então, é dessa forma que eu, Gevandro, procuro trabalhar aqui na indústria da música. Ter a minha meta do mês, divido ela por semana e procuro ver se na minha agenda semanal eu estou fazendo coisas para vender, e não só de marketing, né, mas prestar serviço, vender produto que me dê o dinheiro que eu quero ganhar, que eu coloquei como meta do mês, dividido pelas 4 semanas. Ter ações de curto prazo muito focadas para atingir o resultado semanal, porque se eu atingo o resultado semanal, semana após semana, a probabilidade de você atingir o seu resultado mensal ou até passar dessa meta é muito maior. Aquele que só tem visão mensal e só espera o fim do mês para ver o que dá e aí vai fazendo qualquer coisa e aí não foca no marketing, não divide a agenda para fazer marketing e venda, só fica focado na atividade operacional, que é produzir, ou então estudar. Você tem que ser versátil e como um empresário, vou falar outras coisas aqui, você tem que pensar também em processo. Já eu chego lá. E aí, pensando nessa agenda semanal, só para a gente terminar esse terceiro ponto, eu procuro juntar em slots na minha agenda atividades que são semelhantes, né? Lá no final vou falar para vocês como é que é a minha agenda semanal aqui, mas juntando slots eu consigo ser mais produtivo porque eu tenho 2 empresas para cuidar. Lá no IOPEX eu tenho clientes de mentoria consultiva, que são empresários de áreas diferentes. Lá eu fico de 2 dias a 2 dias e meio. Aqui também eu fico de 2 dias a 2 dias e meio, a depender da semana. Como eu tenho 2 empresas para cuidar, uma agenda superlotada, cursos para desenvolver, clientes para fazer, trilhas para fazer upload, uma série de coisas, como é que eu dou conta disso tudo se eu não tiver uma agenda produtiva? Não dá para desperdiçar tempo. E ainda tem que ter tempo, obviamente, para comer bem, ir para academia, cuidar da saúde. Tudo isso é possível? É possível, desde que você dê foco da forma correta, no horário que você tem que ter que ser produtivo da forma certa. É possível, então aí como exemplo, né, para vocês e também as pessoas que já passaram pelo meu processo de mentoria, aquelas que me conhecem também sabem o resultado que a gente está tendo aqui na indústria da música e que tem funcionado muito bem. Quarto ponto, cuidar dos processos da empresa. Como empresário no meu dia a dia, e aí eu divido a minha agenda para fazer isso ao longo do mês, não é toda semana que eu cuido de todos os processos, mas o empresário ele tem que cuidar da parte de vendas e pós-vendas, tem que cuidar do marketing, tem que cuidar do financeiro e do contábil, né? Porque já que é uma empresa, no meu caso, como eu não sou MEI, eu sou uma categoria acima, eu tenho que entrar em contato com o contador às vezes, mandar nota fiscal, fazer uma série de coisas. Então tem o processo financeiro e contábil. Tem o processo operacional, que é produzir, né? Se é produzir música, se é compor, é aquilo que a gente faz na prática aí, né? Entregar um produto ou entregar um serviço é o processo operacional. E também, no meu caso aqui, a minha empresa, eu defini um processo que eu chamo de desenvolvimento metodológico. Tantas horas por mês eu separo para eu aperfeiçoar os meus cursos ou para eu desenvolver cursos novos ou uma ferramenta nova ou algo novo para as minhas mentorias, para as comunidades, enfim, para as coisas que eu preciso fazer que estão em direção ao cliente. Então, geralmente, né, nesse caso, a minha empresa hoje tem 6 processos. Tem um processo operacional, que é produzir música, fazer aquilo que eu
precisa entregar para o cliente, seja um serviço ou seja um produto. A parte financeira e contábil. Terceiro, vendas. Terceiro, vendas e marketing. Terceiro, vendas e pós-venda. Quarto, marketing. Quinto, a parte de desenvolvimento metodológico. E sexto, a parte de pessoas. Como eu não tenho colaborador, essas pessoas eu vou falar daqui a pouquinho, eu considero como network. Então, cuidar de processos ao longo do mês. Existem processos, né? Eu vejo processos numa empresa como se fosse pratinhos aí que eu tenho que rodar e que eu preciso rodar para equilibrar aí a minha empresa. Se eu parar de rodar um pratinho, a empresa cai e aquele pratinho, muito provavelmente, se ele quebrar, a minha empresa também vai quebrar. Então, rodar pratinhos, rodar processos quer dizer que você está fazendo a coisa certa na medida certa. O processo que você mais vai ter que rodar é o operacional, porque você vai ter que entregar um serviço ou produzir um produto para fornecer para o seu cliente. Mas você não pode esquecer dos outros. Você não pode esquecer de rodar o pratinho da venda, da pós-venda, do marketing, do networking, das pessoas. Você não pode esquecer de rodar um pouco de cada processo ao longo das semanas para que feche o mês, você atinja aquilo que você definiu atingir. Isso é crucial. Se você não fizer isso, só ficar com olhos no seu operacional ou estudar música, estudar música, sua empresa não vai ter marketing, não vai ter vendas, não vai cuidar do financeiro, e aí você não vai se tornar um empresário do seu home studio ou da sua carreira e não vai ter resultado financeiro, tá ok? Número 5, ou o quinto ponto aí. Eu penso no meu dia a dia, como é que eu posso crescer o meu negócio? Lá na minha estratégia, ou no meu mapa estratégico, que está aqui na minha parede, eu desenhei lá atrás alguns temas que eu quero fazer, sei o que eu não quero fazer e estou direcionando semanal e mensalmente a minha empresa naquela direção. E toda semana, o dia que eu penso dessa forma é sempre às segundas-feiras, quando eu vou fazer a agenda da semana, ou às vezes eu até faço isso no domingo, se eu tenho tempo, mas a maioria das vezes acaba sendo segunda cedinho. Eu venho para o escritório, sento, faço a minha agenda da semana e é na segunda-feira que eu faço todas as atividades burocráticas. Filmo os vídeos, esse vídeo aqui eu estou filmando na segunda-feira, embora não saia na segunda-feira muitas vezes, mas eu filmo todos os vídeos na segunda-feira, seja aqui na indústria da música ou seja lá no IOPEX. Eu faço as atividades financeiras, a emissão de notas fiscais, tudo aquilo que é, entre aspas, administrativo e burocrático, em lotes. E eu faço a maioria que dá, obviamente o que não dá, não dá. Faço na segunda-feira, é o meu dia mais improdutivo, vamos chamar assim. É o dia que eu não estou voltado a desenvolver um curso, entregar um serviço, produzir nada, para que os outros dias sejam 100% focados ou aqui na indústria da música ou no IOPEX e dividir a minha agenda para eu ser o empresário de cada empresa no momento certo. Então, qual é o momento que você vai pensar em crescer o seu networking? Crescer o seu network, que é o quinto tema que eu gostaria de falar aqui, é o momento que você vai dedicar algumas horas ao longo do mês. Eu provoco essas horas convidando ex-clientes, amigos, pessoas que vão, entre aspas, poder me servir de conectores com outros possíveis clientes, ou até um café informal com um amigo para falar de coisas, aprender coisas com outras pessoas. Por quê? Porque já que a gente está num home studio, a gente precisa pensar fora da caixa. Se eu não pensar numa certa hora ao longo do mês, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, em crescer o meu networking, seja fazendo uma collab, seja fazendo um Zoom com uma outra pessoa de um outro país ou de um outro estado para tentar fazer alguma coisa em conjunto, eu não vou sair da minha caixa, que é isso que está aqui. Se eu não sair da minha caixa, muito provavelmente eu vou ficar estagnado, não vou ver fora dela, e aí os resultados ficam cada vez menores. Procure crescer o seu network, porque é o network que vai fazer com que você consiga colocar a cara para fora, mostrar o seu trabalho, conversar e conhecer pessoas e trazer tanto conhecimento, informação e contatos para dentro do seu negócio, tá ok? Número 6, o que eu procuro fazer no meu dia a dia como empresário aqui na indústria da música? É buscar novos conhecimentos. Eu faço isso também 2 vezes por mês. Eu procuro, ao longo dessas 2 vezes por mês, me dedicar algumas horas para poder ler coisas específicas para desenvolver um curso. Lá no IOPEX eu estou escrevendo um livro, então preciso me dedicar para leituras específicas do assunto que eu estou escrevendo. Tem coisas novas que eu quero aprender aqui para a indústria da música, por exemplo, já saiu um novo update de algumas
alguns detalhes de algumas ferramentas do Logic que eu preciso entrar no fórum, que eu já faço parte há vai fazer 6 anos, e esses fóruns têm muita informação, então uma vez a cada 15 dias eu entro lá, dedico de 1 a 2 horas, ou segundas ou sextas, que são os meus dias, é o dia administrativo, entre aspas, e a sexta-feira é o dia que eu estou aqui para me dedicar a coisas da indústria da música. Terças e quintas são os dias que eu estou no IOPEX, então eu procuro me dedicar para buscar conhecimento para o IOPEX, para os meus clientes do IOPEX. Então, se você tem uma agenda cheia, se você quer ter resultado em áreas diferentes, vai precisar se dedicar também para novos conhecimentos. Eu vivo do conhecimento. Tanto lá no IOPEX eu vendo conhecimentos, através do meu processo de mentoria, dos meus cursos, e aqui na indústria da música também. Seja através dos cursos, seja através da mentoria, seja através da comunidade que a gente muito provavelmente vai fazer o ano que vem. Enfim, vender conhecimento, você precisa estar plugado com algo que te dê autoridade, que as pessoas vejam isso em você e que você consiga passar esse tipo de informação. E por último, 7º ponto que eu procuro também como empresário, isso é difícil, nem sempre é simples, às vezes inclusive requer dinheiro, é fazer inovação e melhoria contínua no momento certo. Como eu disse, eu estou passando por algumas mudanças aqui na indústria da música. Em breve vocês vão, inclusive, se algumas coisas que eu estou pensando derem certo, vocês vão ver algumas transformações, inclusive aqui no estúdio. E essas transformações requerem atualizações, uma atualização, comprar um hardware novo, vender um hardware antigo, trocar um instrumento, investir em algo estrutural, melhorar alguma coisa, colocar um curso novo no mercado. Inovação e melhoria contínua é algo que tem que estar andando o tempo inteiro na sua cabeça. O que você pode melhorar? Não é só aprender mais, ganhar conhecimento também é importante, mas o que você passou de X para Y? Se você olhar para trás e olhar lá em janeiro, como é que o meu estúdio estava, como é que eu estava, quanto conhecimento eu tinha, o que eu melhorei de lá até aqui? Eu preciso ver esses aumentos gradativos, né? E isso que a gente chama melhoria contínua. É melhorias pequenas, melhorias em pequenos passos continuamente. Agora, se eu quero inovar, eu vou trocar, por exemplo, meu computador. É uma inovação. Eu quero já poder trocar o meu iMac, talvez, por um outro Mac com esse processador M1. Muito provavelmente isso vai acontecer também o ano que vem. São inovações que a gente faz para poder passar de X para Y, melhorar a condição, até melhorar também a condição para entregar um produto ou um serviço melhor para o cliente. Pensar sempre em inovação e melhoria contínua é um papel constante de um empresário, também do mundo da música, e eu acredito que seja também um papel, né, dos 7 que eu falei aqui, que você precisa pensar para você. Porque no final você vai ter que, certas horas, planejar esses investimentos, você vai ter que usar a simplificação, não adianta você comprar as coisas só para aumentar. Eu hoje penso o contrário, eu tenho trabalhado tanto para diminuir, que inclusive essas transformações que eu vou fazer na indústria da música vão ser para isso, para poder diminuir cada vez menos. Por quê? Porque eu já sei o que eu preciso, eu já sei o que eu quero, os VSTs que eu uso, os plugins que eu uso, e eu estou cada vez usando menos. Então, para que aumentar? Eu quero aumentar meu lucro, quero aumentar aquilo que eu ganho, os resultados, para eu ter mais tempo para mim, para um esporte, para minha esposa, para as coisas que eu gosto de fazer, e trabalhar da forma certa. Não para crescer no sentido de ter uma empresa gigantesca, mas continuar pequeno, ter uma boa margem de lucro, que é o que eu acho que todo empresário deveria fazer. E colocar produtos e serviços com boas margens, acertando a persona certa, vai fazer com que você tenha uma boa esteira de produtos e serviços, e se você acertar o seu preço, conseguir fazer bem o seu marketing e vender bem, independente se você está trabalhando com Stock Library, independente se você trabalha com mixador, com compositor, a ideia é você trabalhar com os dois, não só com produtos e também não só com serviços. Trabalhar a sua esteira de produtos, acertando a persona ou as personas, né? Você vai poder potencializar cada vez mais o seu resultado. Por último, não apenas, ou só apenas para complementar aí, né? Como é que geralmente eu cuido da minha agenda aqui na indústria da música? Como eu falei, eu utilizo a minha segunda-feira, né, para cuidar dos assuntos administrativos, financeiros, tudo aquilo que é algo que eu vou utilizar ao longo da semana para fazer meu marketing, minhas finanças, vamos dizer assim, os processos de apoio das minhas empresas, eu faço na segunda-feira. Gravo os meus vídeos, elaboro as thumbnails dos vídeos, os posts, escrevo tudo que eu tenho que escrever.
agendo onde eu tenho que agendar. Os vídeos do YouTube tem lá, você pode agendar, eles vão sair no dia certo, na hora certa. Os posts no Facebook, os posts no Instagram, os posts no LinkedIn. Cada empresa tem a sua necessidade, eu deixo tudo pronto na segunda e utilizo a segunda para fazer toda essa parte administrativa de apoio. Terças eu fico no IOPEX, atendendo clientes de mentoria consultiva ou desenvolvendo cursos. Quinta estou aqui na indústria da música, quarta estou aqui na indústria da música, quinta de novo no IOPEX, sexta de novo na indústria da música. Então é 2 dias a 2 dias e meio, às vezes algum sábado, depender do projeto lá, a depender do projeto que eu estou aqui, eu procuro trabalhar um pouquinho no sábado. Como eu disse, estou escrevendo um livro lá no IOPEX, então tenho me dedicado algumas horas da semana e principalmente nos fins de semana para escrever esse livro, que muito provavelmente devo divulgar também aqui no canal da Indústria da Música, porque ele vai servir também para você que quer se transformar aí no empresário da música, eu acho que pode te ajudar. São esses os 7 pontos que eu procuro trabalhar o tempo inteiro. Logicamente que dentro de cada um desses pontos tem vários temas, né? Quando eu falei em processo, trabalhar com vendas e pós-vendas, marketing, finanças, são coisas não complexas, não difíceis, mas que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu acredito que é importante você se ver como empresário, trabalhar como empresário de si mesmo, olhando a sua empresa, por menor que seja, por menos equipamento, conhecimento que você tenha, já da maneira certa para você, começando da maneira certa, se desenvolvendo, se estruturando da maneira correta, você tem muito mais chances de ter resultado. Tá ok, pessoal? Espero que esse vídeo ajude. Fico por aqui. Se você gostou, dê o seu like aí. Se você quiser compartilhar, melhor ainda. E se você não for inscrito, como eu falei lá no início, se inscreva. Dê uma força aí pro canal, se inscreva no canal, se quiser mandar seu comentário, mande, clica no sininho para que sempre que eu publicar um vídeo aqui você receba uma notificação aí. Agradeço novamente a todos que estão aqui comigo e que sempre procuram se corresponder comigo de alguma forma, vendo os meus vídeos, os posts, estando comigo de alguma forma aí nas redes sociais. Fico por aqui, um grande abraço, saúde para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.